Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. É um programa semanal, o qual é bem interativo e você pode participar através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 99811-4665. Nessa semana a gente vai estar aqui com o diretor de teatro, ator, jornalista, Alexandre Ribonde. Alexandre Ribonde, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui, falar de você porque você é um ícone, é uma lenda no Distrito Federal e já reconhecido mundialmente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz com o seu convite, de a gente estar aqui para conversar sobre um assunto tão importante, não é? Que é a cidadania e o resgate da cidadania. O resgate da cidadania, né? Alexandre Ribonde é brasileiro, né? Jornalista, escritor, autor, diretor e ator teatral. Ele está no teatro desde 1970, trabalhando com grandes nomes da cena brasiliense, em obras como Mandala, de Laís Aderne, Os Rapazes da Banda, de Edimir Monteiro, A Mandrágora, de Ricardo Torres, O Rei da Vela, Língua dos Irmãos Guimarães e Decamerão, de Miriam Virna. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse seu trabalho de teatro aqui, o qual você falou bem no início, que resgata a cidadania. Você fez uma peça agora, um trabalho excelente no final de dezembro para o início desse ano, na cidade estrutural. Você levou cultura para a periferia, né? O que mostra assim, a sua preocupação em levar a cultura para onde a gente não vê, onde as pessoas reclamam muito. Eu queria que você falasse um pouco disso daí. Isso é um projeto antigo meu, na minha cabeça e também no meu coração, de trabalhar certas questões nas partes esquecidas do Distrito Federal. E a cidade estrutural, eu acho que ela é bem emblemática quanto a isso, quanto ao desprezo que se pode sentir por uma certa área da cidade, né? É a cidade estrutural, que na verdade, na cabeça das pessoas, não passa de um grande lixão com algumas pessoas morando em volta, não é? É o lugar mais desprezado que nós temos. Então eu criei, junto com a Desvio Produções e com uma ONG, a Inesc, um projeto. Conseguimos verba necessária e nós passamos 7 meses trabalhando na estrutural, com Murilo Carvalho, que fez a minha assistência de direção. Lá a gente desenvolveu uma peça a partir da vivência dessas pessoas, que moravam lá, eram 7 atores, e tratamos de uma questão também que exige um resgate, que é a homossexualidade. Eram todos atores homossexuais da estrutural. Então havia duas linhas de frente, a cidadania, o desrespeito à cidadania e o desrespeito à orientação sexual. Então eles viviam 2 problemas permanentemente na vida deles. Além do fator social, né, a discriminação absoluta, que parece ser mais palpável, mais bem vista, assim, em locais mais periféricos, que fogem do centro, e a falta de renda, isso faz com que as pessoas sejam um pouco mais ignorantes e desprezam um pouco mais, né? Eu vi até o comentário de algum dos atores que por ser homossexual, ele falava que a discriminação na cidade estrutural era maior ainda do que no plano piloto, no centro. Exatamente. Né? Foi exatamente isso quem trabalhou. E nossos ensaios eram feitos lá num espaço pequeno, precário, era uma antiga garagem que a gente passou a usar para ensaiar, e a gente sentia na pele o que eles sentem todos os dias, porque o local durante os ensaios era apedrejado, eles tinham que ir e voltar ao local de ensaio juntos, para não ir sozinho, uma questão de estratégia de sobrevivência, vamos dizer assim, não é? Mas reunimos um grupo maravilhoso, atores, um dos rapazes é bailarino, temos uma
menina trans, índia, catadora de lixo, que eu achava aquilo fantástico. Quando ela dizia, quando eu a conheci e vi que a situação que ela era trans, índia, de Rondônia, catadora de lixo, eu falei com ela de brincadeira, só falta você ser canhota. E ela respondeu, sou. Todas as minorias. Drag queen também. E alguém daqui do plano piloto falou assim, olha, cuidado, é melhor você ser discreto. Eu falei, como que eu vou ser discreto com todo esse bando junto de mim o tempo todo? Como é que a gente anda pela rua sendo discreto? Uma drag queen de 2 metros de altura com salto alto. Uma menina trans. Outro assim, mais desmunhecado do que gelatina, sabe? E nós trabalhamos justamente isso. O direito a ser pintosa, o direito a requebrar, o direito a falar fino, o direito de ser viado mesmo, ter o direito de ser e que me respeite sendo. O direito de ser, né? Não vai esconder. Ser respeitado como Se a maneira cidadão. dessa pessoa de se manifestar for desmunhecando, nem tem outra palavra para dizer isso, ela tem todo o direito, sim, e tem que ser respeitada e não vai ser agredida por isso. Nós trabalhamos isso. Por isso que a peça se chamou Felicidade, que é o direito à felicidade. E ver a felicidade como instrumento de luta e de resistência. Porque se você deixa de ser feliz, aí eles venceram. O que me chamou bastante atenção nesse trabalho, Ribonde, foi que você levou para uma área periférica, cultura, você deu cidadania, tirou as pessoas da invisibilidade. Isso é o que mais importante, que você tirou as pessoas da invisibilidade, respeitando elas como elas são e fez arte. Isso é o que é mais importante, você fez arte, tirou elas de toda essa invisibilidade social que a sociedade põe em cima delas ali e tratou um pouco do tema, né? Chamou o tema para debate na sociedade, principalmente com relação à violência sexual que essas pessoas sofrem, né? Que nós sofríamos quando estávamos lá, porque éramos apedrejados. Isso nós não podemos esquecer, isso faz parte, inclusive, da peça. Jogavam pedra no telhado, na porta, durante os ensaios, e claro que era com a finalidade de agredir, né? E nós esperávamos as pedradas passar, porque não conseguíamos localizar as pessoas. A gente abria a porta, não tinha ninguém. Fechávamos a porta, daí a pouco as pedradas começavam. E quanto a esse resgate da dignidade, da cidadania, eu gostaria até de falar para alguns telespectadores que sejam cristãos praticantes, que a palavra caridade quer dizer exatamente isso. Caridade não é dar esmola, virar o rosto e seguir adiante. Caridade, no verdadeiro sentido da palavra, é resgatar a cidadania. É voltar a dar direitos à pessoa. E não só dar esmola, se você quiser dar uma esmola. Olhe nos olhos da pessoa a quem você deu uma esmola. Converse com ela. Trate ela de igual para igual. Bata um papo. Isso sim é caridade. Porque você começa a resgatar a dignidade que está perdida dentro da pessoa. Ela passa a se sentir melhor e mais igual a você. Verdade. Ribonde, um outro trabalho seu que me impressionou bastante foi o Azul da Prússia. Nesse momento que a gente vive, onde as pessoas vão para as ruas pedir intervenção militar, eu queria que você fizesse um balanço desse seu trabalho que você fez com a situação que o país vive hoje, de uma economia instável, e uma instabilidade social e uma crise de identidade. Porque para nós que vivemos as situações da época da ditadura, a repressão, a falta de liberdade das pessoas se expor. Na época da ditadura, se a gente fizesse um programa desse aqui, o DOPS ia estar na porta ali esperando a gente. Ou melhor, não deixaria nem a gente terminar o programa, já levaria a gente em cana. Então me diga como que é fazer uma peça nesse momento que a gente vive, numa história hoje que existe esse fenômeno direitista. Na França, você morou na França, você sabe, hoje na França vai para o segundo turno 2 candidatos considerados moderados. O esquerda e o direita ficou fora. E eleição de Trump, eleição de Dória em São Paulo, como é que a gente explica isso? Dentro do seu trabalho, eu acho que dá para a gente fazer uma analogia bem bacana.
Dá para fazer sim. Azul da Prússia é uma peça que fala especificamente do período da ditadura no Brasil, porque a minha geração viveu plenamente, não é? Eu tinha 12 anos quando a ditadura começou. E, portanto, eu cresci com a ditadura, estudei numa ditadura, fiz universidade numa ditadura, e a universidade era invadida, foi várias vezes invadida, não é? E as prisões clandestinas, as prisões arbitrárias e tudo. E então, quando me sentei para escrever essa peça, eu pensava na ditadura brasileira e no que está acontecendo no país agora. Para que serviria usar das minhas memórias de um período de violência política, de violência militar, para falar de hoje, da perda de liberdade, de direitos adquiridos no trabalho que estamos perdendo, não é? Ou sendo ameaçados de perder. E a peça, ela encontrou muita resposta com o público, porque as pessoas se tocavam muito, as pessoas se emocionavam. Eu ouvi relatos de pessoas que passaram pela ditadura dentro da Universidade de Brasília, que foram muito tocantes. Uma senhora veio conversar comigo, ela nunca tinha falado para a filha dela de todos os problemas, toda a violência que ela havia sofrido como mulher. E ela viu a peça com a filha já é adulta, e ela finalmente contou para a filha tudo o que tinha acontecido com ela durante a ditadura, que ela evitava contar, porque era de extrema violência. Quando ela viu a peça, que também toca no assunto da violência, claro, toca no assunto de tortura, de prisão, mas sempre também com muito lirismo, sabe? A personagem principal, que é esse maluco que anda pelas ruas de Brasília, maluco porque foi torturado, foi violentado. Você que representa? É eu que fiz o maluco, que conversa com uma alma penada, como ele diz, que na verdade é a irmã dele que foi assassinada pela polícia na frente dele. E ele começa um processo de ficar louco, né? E se torna um andarilho pela cidade, porque ele está ali para lembrar a todo mundo o que aconteceu. Ele diz isto, né? E havia momentos em que, havia sessões em que no final o público se levantava e gritava um refrão que está sendo muito usado hoje em dia, com referência ao presidente da República, que tem a palavra fora e a palavra Temer junto. Eu não disse nada. Eu apenas registrei um fato. Como disse o Painha aqui, vocês vão temer que precisa sair de vocês. Esse temor é necessário que saia. Exatamente. Ribonde, é o seguinte, Sim. Nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas o que elas acham do teatro no Distrito Federal. Oba. E elas deram a opinião delas a respeito disso, porque não vão mais ao teatro e não participam mais dessa arte, né, desse tipo de cultura. Eu queria que você desse uma olhada e comentasse pra gente. Eu confesso a você que eu estou no Guarujá há quase 15 anos e já não... Olha, eu acho que já faz mais de 10 anos que eu não vou numa peça de teatro. Eu fui há um pouco mais de 10 anos numa peça peça infantil lá no Escola Parque, que era aquele pessoal do Ney Nando, mas só. Tem os batalhadores, o próprio Ney Nando, até você citou o Ribonde, é um batalhador aqui, mas eu acho que essa política cultural daqui de Brasília não tem jeito não. Primeiramente é grana. Segundo é o telefone e a televisão. Tira o povo dessa diversão, tá entendendo? Mas em primeiro lugar, caro, dinheiro, grana. Os teatros aqui do Distrito Federal são muito bons, só que infelizmente eles são localizados, a maior parte deles no mesmo local, que é na parte central ali de Brasília. Então são poucos teatros que tem fora ali daquele eixo ali do eixo monumental, ali o Teatro Nacional, Funarte, Caixa Cultural, CCBB. Então, assim, eles ainda têm difícil acesso para a maior parte das pessoas. Com certeza, porque é muito elitizado. Só vai no teatro quem tem dinheiro, porque é muito caro. Se fosse um preço menor, mais pessoas iriam, com certeza. Na verdade, eu acho que falta a política do teatro, né, da cultura. Isso já existe, mas falta incentivo.
Bem, Ribonge, você viu aí a opinião das pessoas, eu queria que você comentasse isso para que a gente possa cada dia melhorar a cultura, a arte em Brasília e por relação aí aumentar a arte no Brasil, para que as pessoas tenham acesso, se desenvolvam um pouco mais, que apreciem um pouco mais da nossa arte. Você está fazendo sua parte, já levou para a estrutural e agora as pessoas querem levar um pouco mais, né? Precisa de levar isso, porque a arte no Brasil, além dela ser branca, ela é elitizada e para poucos. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Eu estava vendo os depoimentos dos moradores do Guará, não é? Guará. Onde eu já morei, inclusive. Uma me chamou a atenção, eu gostaria de começar por uma. Por Uma favor. senhora que falou que é muito caro, que os ingressos são muito caros, que as pessoas não têm dinheiro para ir. Eu vou discordar da senhora. Eu cobro R$20 para ver um espetáculo meu. Aí pode ser que um dia tenha meia casa, porque as pessoas não têm dinheiro, aí você sai na noite, os bares estão lotados. No Guará, inclusive. E gastam mais de R$20 na mesa. Com cerveja, salgadinho, gastam mais de R$20. Então, pode ser que seja uma questão de opção, de escolha. As pessoas preferem ir ao bar tomar cerveja, comer salgadinho, e não têm o hábito de ir ao teatro, ou não querem ir ao teatro porque não gostam. Têm o direito. Mas caro, minha senhora, não é. Não é de maneira nenhuma. R$20 não é caro para ir ao teatro, principalmente se você souber todos os gastos da produção que a gente teve. É o mínimo que a gente pode cobrar. E a gente cobra o mínimo, que seria ingenuidade minha dizer que eu faço teatro para ficar rico, né? Porque Não tem como mesmo. como eu cheguei à conclusão de que eu não tenho vocação para ficar rico, não tenho talento nenhum para ficar rico, eu tenho talento para fazer teatro, eu faço teatro, mas ficar rico não. Agora, eu acho sim, a maioria das salas de espetáculo está no plano piloto. É verdade, mas nós temos excelentes salas no Gama, temos excelentes salas em Taguatinga, e temos o Teatro de Arena no Guará, que alguém citou. Nós conseguimos verba e subsídio para apresentar nessas cidades, até mesmo de graça, às vezes. Eu sou contra teatro de graça, mas às vezes a gente consegue subsídio para teatro de graça. Temos uma excelente sala, talvez a mais bonita do Distrito Federal, que fica na Ceilândia. A gente apresenta, vai para lá, faz a divulgação, apresenta. As pessoas não vão. Por que que não vão? Falta de hábito, falta de formação, falta de educação na escola e falta de saber que teatro e qualquer manifestação artística é essencial para a vida. Nós não podemos viver sem manifestações culturais e artísticas, porque elas são a nossa identidade, elas são o nosso contato com o mundo. Nós pensamos o mundo, pensamos a nossa vida, pensamos as nossas relações e pensamos política pela arte, pela produção artística. É assim que nós somos humanos. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho muito grande, porque não basta ter as salas e os espaços. Nós temos que aprender a frequentá-las, aprender a acreditar que isso é importante para nós. É essencial, que isso nos faz bem, até enquanto indivíduos, como coletivo e como indivíduos. Ribonge, agora as pessoas manifestaram também com relação à centralização. A gente precisava um pouco mais de um teatro, que fosse um teatro Mambembe, que fosse levado, e inclusive para começar a divulgar a cultura do teatro. Sim. As pessoas precisam dessa cultura do teatro para começar a desenvolver esse gosto pela arte, como você falou. Para que as pessoas conheçam um pouco mais de política, tem que ver na arte, identificar na arte. Desde muito tempo a gente estuda, eu fiz uma disciplina chamada análise do discurso. Você tinha que fazer uma análise do discurso, o discurso escrito, o discurso de uma peça artística e de uma obra arquitetônica. E dentro disso daí a gente conseguia fazer uma análise política do momento que vive a situação social do país. Agora, como que a gente consegue levar isso para as pessoas? Você tem algum projeto, alguma coisa assim que leve o teatro para que as pessoas aprendam a gostar mais do teatro? No momento,
O que a gente faz, eu tenho umas oficinas de teatro onde a gente prepara público também, não é? Aham. Que são aqui na 708 Norte, atrás do Chique Chique, fiz Pode uma até propaganda. fazer. Não, pode fazer É a oficina divulgação. do Ribonde, na Casa dos Quatro, que é um espaço nosso que a gente adquiriu sem verba de ninguém, sem subsídio, sem patrocínio, sem nada. 4 pessoas se reuniram, temos um espaço bem grande, é exatamente como aqui Esse vocês, estúdio. Aham. na mesma via, essa via paralela da 3, atrás do restaurante Chique Chique, Casa dos Quatro. Lá nós temos encontros, temos discussões, temos bate-papo e temos também as oficinas que passam técnicas de teatro. E se você aprende, mesmo que você não se torne um ator, você passa a ter intimidade com o espetáculo e vontade de ir assistir, porque você passa a entender o mecanismo, porque você tem que aprender a apreciar uma obra. Você tem que... E isso é pela repetição, ir várias vezes. Assim como você aprende a gostar de certas comidas que a primeira mordida foi horrorosa. Você comeu e falou, que coisa ruim. E depois você continua dando mastigadinhas e passa a gostar e depois você sempre vai atrás e quer mais um pouco dessa comida, né? Já aconteceu isso comigo. É a mesma coisa com arte, você vai aprendendo, não é? Mas aqui no plano piloto, eu gostaria de aproveitar e falar. Aqui no plano piloto, as pessoas falam assim que todas as salas estão reunidas no plano piloto, a maioria delas, é verdade, mas elas estão sendo fechadas. Agora me diga uma coisa, a gente passa por uma crise de identidade mesmo. E essa crise de identidade criou uma outra crise, que é uma crise de representatividade. Você falou da Câmara Legislativa, a Câmara Legislativa não representa ninguém, não representa a sociedade. A gente tem um Congresso Nacional eleito, parte eleita em 2010, que foi senadores, e parte eleita em 2014, que foi a outra parte dos senadores e parte dos deputados. Esse Congresso não tem representação nenhuma da sociedade. Você vê aí o que eles estão votando hoje. Na sua visão, que você tem uma visão assim bem nítida, assim, uma visão bem pura mesmo. Você como artista, como ativista social, como militante político, você vê. Me diga uma coisa, essa crise de representação é devido a quê? Como é que a gente faz para que melhore nossos representantes políticos? Como é que a gente faz para que isso aconteça palpavelmente? Eu acho que uma cidade ou um país, ele é tão bom quanto as pessoas que moram nele. O que está no poder nos representa, porque fomos nós que elegemos. Não querendo colocar a culpa em ninguém, mas este é um fato. Nós colocamos essas pessoas onde elas estão hoje. Então, eu acho que nós passamos por um período recente, onde a reflexão sobre o país foi muito incentivado. Nós tínhamos que pensar o país. E então nós começamos a identificar estes políticos como não representativos, que estavam interessados na conta bancária pessoal, que estavam em defender o seu próprio grupo. Nós temos um grupo que se representa, que luta pela sua própria sobrevivência, independente da população que o elegeu. Ele é um grupo que pensa em si, que se defende, que se protege. E que essa campanha de se defender e se proteger nos ataca diretamente, porque eles se tornaram nossos inimigos. Quem está no poder hoje é nosso inimigo. Todos. Eles se tornam, porque eles têm que se defender, se proteger contra nós e nos prejudicando. O que eu acho que tem que acontecer é que o Brasil está aprendendo, eu acho que é saudável o que está acontecendo, porque nós estamos aprendendo a identificar o roubo, a identificar as falsidades ideológicas, os crimes, os assassinatos, que todos fazem parte de um grande grupo. Nós estamos aprendendo, mas esse processo é sempre lento. Mas é claro que nós podemos aprender a eleger bem. O essencial é este, no caso da representatividade. Temos que aprender a eleger, temos que aprender a votar de maneira transparente, clara, bem pensada.
cidadania não é só ir lá depositar um voto na urna e voltar para casa achando que já exerceu seu grande papel. Não, é acompanhar no dia a dia, é saber Participar mesmo. em quem você está votando. Porque senão acontece o que acontece. Nós temos que saber que o que está acontecendo em Brasília, no Brasil e nos outros estados da federação hoje é responsabilidade nossa. Ou, se vocês preferirem, é o resultado dos nossos votos. Então nós temos que aprender a tomar uma atitude, porque a responsabilidade do país é nossa. E se você tem filhos, a responsabilidade, pense nessa responsabilidade, você vai deixar um país para o seu filho. Você tocou no ponto principal aí quando você falou que cidadania não se limita apenas ao sufrágio universal. Você tem que participar, tem que cobrar dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus prefeitos, dos seus representantes em si. Aquele que foi na sua casa, pediu voto falando que ia fazer assim, cobre dele o que ele prometeu, vá atrás e cobre que ele faça e crie políticas públicas que atenda um número maior de pessoas, uma coletividade, não que apenas ele se limite a fazer política para um pequeno grupo que tem o único objetivo de dilapidar o patrimônio público e acabar com o dinheiro do contribuinte. Você tem que trabalhar por isso daí e exigir dos seus representantes essa manifestação. Ribonde, a gente está chegando ao fim, eu queria que você fizesse suas considerações finais e falasse dos seus projetos, o que você tem futuramente, os seus trabalhos. Por gentileza, fique à vontade. Claro. Primeiramente, não. Ok, primeiramente, fora Temer. Segundamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos sempre vocês. Bem-vindo. É um prazer. É sempre gostoso poder conversar e mostrar o que você pensa da vida, não é? E eu, enquanto isso, eu continuo trabalhando bastante e continuo trabalhando lá no meu espaço, discutindo teatro, porque eu acredito profundamente que a observação de uma obra de arte pode modificar uma vida, e isso é muito importante, e o que faz do artista uma pessoa bem mais responsável, porque ela sabe que uma pessoa que vai ver o trabalho dela pode alterar seus valores, alterar suas vidas, mesmo que seja uma numa plateia de 1000, mas é assim que se trabalha, não é? E quanto aos meus trabalhos, sexta-feira, não, errei, sábado agora eu estreio no Teatro do Brasília Shopping, que é um teatro bem pequenininho no térreo do shopping. Você tem banheiro masculino, banheiro feminino, fraldário e um teatro depois. Simbólico isso, né? Importante isso. O teatro é lá no final, mas é um teatro extremamente confortável, bonitinho, com bom estacionamento. Eu vou apresentar a peça Sexo aos 60. É uma comédia que fala desse momento delicado da vida do homem, não é? Dessa proeza. Que você junta todos os esforços, respira fundo, toma um remedinho e lá vai! Deus é Pai, Ele vai me ajudar. E às vezes não consegue, mas continue tentando, porque é lindo. A tentativa também é bonita. Então é Sexo aos 60, todo mês de maio, sábado e domingo, sempre às 20 horas. Ingressos, R$20. Que maravilha! Então, gente, vocês não podem perder esse trabalho do Ribonde aqui, que fez esse esforço imenso do sexo aos 60. Agora, muito importante, Ribonde. A gente bateu um papo aqui agradabilíssimo com Alexandre Ribonde, essa figura sensacional que mora aqui no Distrito Federal, que nos contempla com excelentes trabalhos. Ribonde deixou um recado claro e objetivo para vocês. Temos que participar e cobrar mais dos nossos representantes e temos que ir ao teatro para que a gente melhore a nossa, além de melhorar a nossa cultura, o nosso conhecimento, ampliando para que a gente possa discutir e ter essa visão social, essa visão política do que realmente acontece na sociedade. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, lembrando que vocês podem participar através do nosso site, paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Ribonde,
Ribonde, foi um prazer imenso que você estivesse aqui conosco nesse programa, foi realmente maravilhoso. A gente vê que o bate-papo é tão gostoso que a gente vai, quando pensa que não, já deu os 30 minutos. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.